A crença comum de que é macru se casar no mês de Ala, Muharram. Pergunta: casar-se no mês de Muharram é haram? Como ouvi de algumas pessoas. Todos os louvores são para Allah. Não há nada de errado em se casar ou propor casamento nos meses sagrados de Ala, Muharram, que é o começo do ano lunar. Isso não é nem macru, nem haram. Isso é baseado em uma grande quantidade de evidências, incluindo o seguinte. Em primeiro lugar, o princípio básico é que as coisas são permissíveis, a menos que haja um relato para sugerir o contrário. O princípio Shari básico, no qual os sábios concordam unanimemente, é que, no que diz respeito aos costumes e atividades, são permissíveis, desde que não haja evidências que sugiram que eles sejam proibidos, como não há nada no Alcorão ou Sunna, ou consenso acadêmico e analogia, ou relatos, para indicar que o muçulmano não tem permissão para se casar no mês de Muharram. Então nossas decisões e pareceres devem basear-se na decisão que é basicamente permitido. Em segundo lugar, o consenso acadêmico de que é permissível é, no mínimo, um consenso silencioso. Dessa forma, não encontramos nenhum dos sábios anteriores ou posteriores, entre os Sahaba ou Tabi'in, ou entre os imames amplamente aceitos e seus seguidores até os dias atuais, afirmando que é haram, ou até mesmo macru, casar-se ou propor casamento no mês de Muharram. Se alguém desaprova isso, é evidência suficiente para rejeitar sua opinião e notar que ele deu um parecer sobre o qual não há evidência e que não foi sugerido por nenhum dos sábios. Em terceiro lugar, o mês de Muharram é um dos meses venerados e honrados por Allah. Quanto à sua virtude, foi narrado que o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: o melhor dos jejuns após o Ramadã é no mês de Allah, Muharram, narrado por Muslim, 1163. Ele é o mês que Allah descreveu como seu, e ordenou que o jejum durante este mês traga uma recompensa maior do que o jejum em outros meses. Portanto, é apropriado que um muçulmano busque a bênção deste mês praticando tais atos, e não fique triste ou tenha medo de se casar neste período, ou de considerá-lo como inauspicioso, como era costume durante a Jahiliya. Em quarto lugar, se alguém apresenta como prova para não permitir o casamento neste período o fato de que o mês de Muharram é um mês em que o Al-Hussein ibn Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, foi martirizado, como alguns dos Rafidis fazem, a resposta para isso deve ser a seguinte: não há dúvida de que o dia do martírio de Hussein, que Allah esteja satisfeito com ele, é um dia de grande calamidade na história do Islã. Mas isso não significa que devamos determinar que seja haram se casar ou propor casamento naquele momento. Não há nada no Islã que sugira que devamos renovar a tristeza e o pesar nas comemorações anuais e estender o lamento, na medida em que proibimos quaisquer expressões de alegria. Temos o direito de perguntar àquele que diz: o dia em que o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, morreu, não é a maior calamidade que recaiu sobre a alma muçulmana? Então, por que não é também haram se casar durante aquele mês inteiro, a saber, Rabi al-Awwal? Por que esse parecer de que é haram ou macru não foi narrado a partir de qualquer um dos Sahaba ou membros da casa do profeta, al-Bayt, ou dos sábios depois deles? Da mesma forma, se renovássemos nossa tristeza todos os dias em que um dos grandes líderes do Islã, dentre a família do profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, ou outros, fosse assassinado, martirizado ou morresse, haveria tantos desses dias para jamais permitir qualquer dia de alegria e felicidade, e as pessoas seriam sobrecarregadas com dificuldades insuportáveis. Indubitavelmente, introduzir inovações na religião de Allah é, em primeiro lugar, prejuízo às pessoas que vão contra os ensinamentos islâmicos, aqueles que pensam que podem acrescentar algo para tornar o Islã perfeito, quando já é perfeito, e não estão contentes com ele, como foi prescrito por Allah para seus servos. Alguns dos historiadores afirmam que o primeiro a introduzir esta opinião, e na verdade o primeiro a introduzir a inovação de renovar exteriorizando as exibições de luto no início do mês de Muharram foi o Safavid Shah Ismail, 907-930 a. Como diz o Dr. Ali Alvardin Omar Ishmael Amin Tariq al-Islam, 59. Shah Ismail não só usou o terror como um meio de espalhar o xismo, mas também empregou outros meios, ou seja, propagação e conquista dos corações e mentes das pessoas. Ele emitiu ordens para que cerimônias fossem organizadas para comemorar o assassinato de Al-Hussein da maneira que ainda é seguida agora. Este modo de comemoração foi originalmente introduzido pelos Buvashides em Bagdá no IV século A, mas aqueles que vieram depois deles negligenciaram esta prática. Então, finalmente, Shah Ismail chegou e desenvolveu-o,
acrescentando-lhe as reuniões de luto, de tal maneira que tiveram um forte impacto no coração das pessoas. Pode ser verdade dizer que este é um dos fatores mais fortes na propagação do xismo no Irã, por causa do que envolve quanto às expressões de luto e choro, acompanhados por um grande número de bandeiras, tambores tocando e assim por diante, o que leva a instilar a crença no coração das pessoas em uma base emocional. Fim da citação. Em quinto lugar, além disso, alguns historiadores consideram mais provável que Ali ibn Abi Talib, que Allah esteja satisfeito com ele, se casou com Fátima, que Allah esteja satisfeito com ela, no começo do ano 3 a. Ibn Kathir, que Allah tenha misericórdia dele, disse. Al-Bayhaqi citou Al-Ma'rifa de Abu Abdullah ibn Manda que Ali casou-se com Fátima um ano depois da Hijra, e consumou o casamento com ela um ano depois disso. De acordo com essa visão, a consumação de seu casamento com ela ocorreu no começo do ano 3 a. Fim da citação de Al-Bidaya wa Nihaya, 3.419. Há também outras opiniões sobre esse assunto, mas o ponto é que nenhum dos sábios jamais objetou quanto ao casamento em Muharram. Ao contrário, aquele que se casa naquele tempo tem um bom exemplo no Amir al-Mu'minin Ali e seu casamento com a Saída Fátima, a filha do mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. E Allah sabe melhor.